E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, o podcast que conecta você aos melhores insights de negócio, gestão, liderança e RH. Eu sou o Lucas Bianchini, sócio da Conexão Talento, e estou aqui com Márcia Bastos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que delícia, a gente está aqui no nosso ambiente que a gente ama, essa cervejaria, né, Lucas? A Masterpiece, que tem tudo a ver com a essência que a gente acredita, né? Sim, mais um episódio. A gente adora acompanhar os comentários e recepção de vocês com relação ao conteúdo. E até esse episódio aqui é um pouco disso. É um tema que a gente já falou em diversos episódios, de alguma forma, principalmente quando a gente estava falando de gestão, de liderança, mas a gente nunca teve um episódio dedicado a ele. E o tema é cultura empresarial. Pois é, né, Lucas? A gente vai falar pela primeira vez de cultura. De cultura. E é um tema que a gente acredita muito, a gente sabe o valor que esse tema pode ter para uma empresa, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Verdade. E para trazer esse tema aqui para a gente convidou uma mega especialista, uma pessoa que a gente admira, que tem uma grande experiência de vida, que é a Priscila Hertal. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para quem não conhece, Priscila é cofundadora da Orgânica Evolução Exponencial, tem mais de 14 anos de experiência em marketing digital e atua como consultora e palestrante com foco em estruturação de negócios no mercado online. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela PUC e possui MBA na Fundação Getúlio Vargas do Rio. Seja bem-vinda, Priscila, de novo. Obrigada, gente. Adorei o convite. Vai ser ótimo. Priscila, para a gente começar, a gente sempre acredita que por trás de uma carreira tem sempre uma pessoa e uma história que é relevante para essa carreira. Então, conta um pouquinho pra gente como que começou a sua carreira e por que hoje você trabalha com essa frente de transformação organizacional. Tá bom, vou tentar fazer uma história longa, curta. Eu sempre trabalhei, sempre gostei muito de trabalhar. Era uma coisa que me preenche, que é importante pra mim, que é algo que não é só mais uma coisa, né? Não tem certo, não tem errado, mas tem pessoas que, eu trabalho ali também, é uma coisa que sempre me preencheu e sempre foi muito importante pra mim. Então, desde o primeiro período de faculdade, no primeiro mês, eu comecei a estagiar. Comecei a procurar para estagiar e trabalhei numa startup. Por acaso, trabalhei numa startup. Isso em que ano? E desde então, isso foi... Sério? Mentira, eu não tenho problema com isso, não. Isso foi em 2001. Eu me formei em 2000, foi em 2001. Então, quando eu comecei a faculdade, eu falei que eu queria trabalhar. Meu irmão conhecia uma pessoa que me colocou no mercado e eu me apaixonei. Desde então, eu nunca mais parei de trabalhar com digital, com evolução. Era uma startup chamada Elefante, né? Ela era muito forte na época, tinha uma história muito legal, então eu aprendi muito. Falei, me encontrei no primeiro período. Quase que... É muita gratidão que eu tenho, porque tem muita gente que muda, que não tá nada de errado, não gostou e tal. Mas eu me encontrei no primeiro... é para experimentar mesmo, Exato, né? E o estágio é para experimentar. É para isso. E eu entrei no meu primeiro estágio e, como fio condutor, nunca mais eu saí daquela lógica, né? Que era uma startup, que é com digital. Então, uma coisa que eu sempre fui muito apaixonada é trabalhar com digital, trabalhar com online. E a minha carreira foi nesse caminho, né? Ou sendo consultora, ou trabalhando, né, como executiva, mas sempre com esse objetivo de ajudar a crescer, ajudar a ir para um outro lugar. E sempre foi ligado a marketing, sempre foi ligado a venda, a resultado. Então, eu trabalhei na Americanas.com muitos anos, no Hotel Urbano como CMO muitos anos, na Netshoes, né? Fui morar em São Paulo e trabalhei muitos anos. E ali, quando eu comecei a crescer, no sentido de hierarquia mesmo, que eu comecei a perceber, a evoluir, né? Ficar mais robusta, o que era cultura. Porque a gente ouvia, mas eu olho hoje e falo, acho que eu não entendia muito bem. Só vivendo e mudando. Acho que é muito legal isso. Você pode até estar na mesma empresa e a empresa mudando também. Mas quando eu mudei, por exemplo, de um lugar que tinha uma cultura muito varejo, de contar o centavo e de ter aquela mentalidade de negociar, de resultado muito forte, mudei para uma empresa que era muito mais relacionamento, muito mais co-construir, muito mais de... Não, a gente cede aqui para o fornecedor, depois ganha lá. Ali, eu acho que foi o primeiro lugar que eu entendi. Cultura... Como faz diferença. Cultura está aqui. Cultura está nessa mentalidade, nessa troca, na forma como a gente se relaciona com o fornecedor, com o cliente e entre dentro da empresa. Ali, para mim, acho que foi o primeiro boom que eu entendi que aquilo fazia parte, cada um tinha a sua, mas que aquilo moldava a empresa. Moldava a gente que trabalhou naquela empresa, né? As pessoas, né? E tanto para atrair as pessoas parecidas com aquela cultura, como para repelir quem não está de acordo, né? Com certeza. E é muito importante entender
É difícil falar porque as pessoas têm que... Quando eu estava mais nova, eu procurava empresa, mas era uma mentalidade que a empresa tinha que me aceitar, né? E acho que mudou muito a relação com as empresas. Então, hoje as pessoas procuram mais a cultura que tem a ver com o que eu acredito, com o que eu quero, mas as empresas, muitas não entenderam isso ainda, ficam ainda naquele processo de contratação, naquele jeito ainda de fazer. Quando a gente percebe que a marca, a atratividade da marca, são outros elementos que fazem você ficar com as pessoas que faz sentido e atrair. Então, quantas marcas legais que você olha, quando você está lá dentro, não é nada daquilo. Ela é muita marca, muito branding, mas a cultura não bate, não é verdadeira. Eu já vi muito isso. Eu falo, nossa, fechamos um cliente, que legal. Estou muito empolgada. Aí quando você entra, quase que eu falei, eu preferia não ter conhecido. Que decepção. Você começa a encostar. E você imagina que os candidatos e os novos colaboradores sentem isso também, né? Com certeza. Da mesma forma. Hoje, realmente, essa geração, ela procura muito mais, né? Ela quer entender o que essa empresa está fazendo. Ela quer, às vezes, até procura já conhecer alguém pelo LinkedIn, perguntar como é que é isso aí, como é que funciona. Né? Coisa que no passado isso não existia. Então, eu acho que é muito importante o que você está trazendo. A coisa da empresa começar a pensar nisso, que a troca é outra. Agora é dos dois lados. E se você pudesse definir o que é cultura? Você conseguiria trazer um conceito? Porque eu acho um conceito muito complexo. Até pensando de uma forma geral, assim, cultura na sociedade é difícil ser explicado, numa empresa também, né? Mas eu gosto de ver muita cultura. Quando a gente faz na orgânica, quando a gente fecha um cliente, a gente faz uma imersão. Então, a gente começa entendendo, conversando do nosso jeito, com as nossas perguntas, várias hierarquias, para entender como é que funcionam as coisas aqui. No final é isso, né? Onde tem oportunidade de melhoria, como é que funciona. Porque às vezes tem empresa que é hierárquica, às vezes outra não é. Às vezes você vê que é um estagiário que tem uma influência muito grande, ele que resolve as coisas. Então a gente entra para entender um pouco como funciona. Então eu acho que a cultura, se eu fosse definir assim, sem trazer algo de dicionário, eu acho que está muito a ver com essas atitudes, como o modus operandi, como o que tem valor dentro da empresa, o que não tem, como é que são as relações, como é que funcionam as coisas aqui dentro. Então, quando você vê, às vezes, uma empresa que é um CEO, que ele manda e o pessoal, meu Deus, obedece e acabou. É uma cultura. Né? Não vou entrar no mérito se está bom ou se não está, mas é uma cultura. Você tem outra que é um corpo diretivo que troca, que escuta, que vai lá na base. É outra cultura. Tem uma cultura que valoriza internamente as pessoas. Tem outra que só vem gente de fora que vai ser o salvador da pátria, gente de fora que é maravilhoso. Aqui dentro ninguém faz nada. É uma outra cultura que valoriza quem está lá fora. Tem cultura que é muito legal, que foi uma que, nos últimos ciclos, empresas que se deram muito bem, acredito eu, que é aquelas que botam o cliente no centro, mas de verdade. Né? Que cliente, às vezes, interno, né? Os funcionários, ou o cliente final. Mas não de boca para fora para fazer entrevista. Realmente pensa o seu processo pela perspectiva do cliente. Quando coloca assim, é importante que eu faça isso. Eu vou perder dinheiro aqui, mas minha marca vai ser percebida lá. Eu vou surpreender, eu vou ter um momento wow. Que a gente fala muito, como é importante cada empresa achar o seu momento wow. Qual é o momento que tanto interno quanto externo aqui, tá? A gente tá falando de cultura, mas também vale para fora. Quando que a gente olhou, aquele cliente interno ou externo olhou aquela marca e falou, nossa, ainda bem que eu trabalho aqui, olha que legal. E não é um bombom no Dia Internacional da Mulher, entendeu? Um kitzinho de boas-vindas. Exato. São as relações, o tratar, né? Os comportamentos. Respeito, né? Tá. E cada vez está se buscando mais isso. Então, eu acho que essa corrida de buscar uma cultura legal está muito linkado a isso. A entender que mudou, as relações mudaram. Então, como você falou, o pessoal mais novo, os jovens, não está mais naquela carreira de 30 anos no mesmo lugar, que eu quero carro. Leasing de carro, mas eu nem quero carro. Por que o benefício é carro? Né? Então, estou dando só um exemplo, mas é muito mais profundo. Você entender que eles querem liberdade, autonomia, mas, ao mesmo tempo, por um outro lado, também já vi que tem que ter cuidado para você não cair nessa de ser muito de vamos dar liberdade, vamos fazer acontecer, e as pessoas não sabem lidar com isso. Até porque tem pessoas que não sabem mesmo. Não sabem lidar com a liberdade. Isso às vezes é uma questão de querer copiar da outra empresa, né? Já que eu admiro essa empresa, eu quero trazer o puff colorido, achando que isso é a cultura. Só que tem tanta coisa por trás que está muito ligado ao que é feito, o que é falado, como é lidado com recompensa, como é estimulado criatividade.
Que aí o puff e o escritório colorido é só maquiagem, a pontinha, né? é a pontinha do iceberg que a gente enxerga, Mas né? falando da orgânica, para eu entender, para o pessoal saber o que ainda faz parte do trabalho dela para a gente conhecer a trajetória. Sim. O que é? Então, a orgânica, ela nasceu de uma percepção que eu e meus sócios tivemos, porque a gente se conheceu na Netshoes, né? E depois cada um foi para o seu mundo. E a gente percebeu que a gente tinha algo de muito valioso na mão. Uma experiência de evolução exponencial numa startup que cresceu muito em pouco tempo. E a gente criou uma metodologia sem perceber para acompanhar, para puxar esse crescimento. Porque é muito difícil, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. A gente tem que pensar que são ciclos. Tanto cultura como negócio, tudo é ciclo. Então, quando você está no auge do seu ciclo, é a hora de você pensar no próximo. Só que, normalmente, a gente pensa no próximo ciclo quando a gente está andando de lado ou quando está caindo. E aí, quando a gente está caindo, a gente não tem fôlego financeiro, a gente não consegue ter... As pessoas boas saem, porque já vê que a empresa não está indo tão bem. Então, o ciclo da cultura também está ligado a isso. Como é importante a gente pensar no próximo ciclo. E a gente percebeu que a gente viveu uma coisa que tinha muito valor para as empresas. A gente era chamado, vamos almoçar com a gente aqui? A gente brincava, paga o almoço e tal. E a gente percebeu, cara, aqui tem um negócio, porque a gente tem um jeito de fazer, a nossa cultura, que eu estou chamando de jeito, a gente tem um jeito de fazer muito genuíno, muito nosso, com conhecimento, a gente fala de quem fez e faz para quem faz e quer fazer. Né? Então, a gente fez, na prática, criou uma metodologia, a gente se reinventava o tempo inteiro lá, mudava o modelo das relações dentro do marketing, né? A forma como a gente era cobrado, a gente mudava os ciclos, chamava as pessoas, mudava de lugar, mudava de andar, mudava a lógica, a gente mudava muito. Acho que uma coisa que era importante é que a gente mudava muito, e muita coisa dava errado. A gente falava, nossa, a gente contratou uma pessoa, tirou do lugar ótimo. Né? Exato. Então, ajeita rápido, exato. A gente mudava muito. E a gente viu que isso tinha muito valor, e aí, a partir daí, a orgânica nasceu. Porque a gente percebeu que a gente poderia ajudar, inicialmente, as startups, aí para um outro, principalmente as startups já estavam em evolução exponencial, scale up, aí para um outro patamar, porque tem muita dor de crescimento. Muito. Eu posso lutar aqui 200 dores em comum. Né? Então, a gente começou a ajudar nesse crescimento, no marketing, no branding, e depois a gente foi indo para a cultura. Então, acho que aí, eu comentei que eu vi que cultura era muito importante quando eu estava mudando de empresa, que eu vi que existiam culturas diferentes, aquilo me chamou a atenção. E quando a gente estava na orgânica e viu que para acelerar um negócio era muito maior do que eu vou chamar de só growth, só máquina de venda ou só produto. Então, a gente já trabalhava isso, continuou trabalhando, mas a gente molhou muito para cultura e gestão. Que bacana. A gente viu que ali tinha muito pulo do gato. Porque não adiantava pegar... Ajudava. Ia para um outro patamar, mas não era uma coisa tão... Não é estratégico, né? Não vai tão no longo prazo, né? Cultura mexe em algo que... Por isso que é tão difícil mudar, né? Porque ela tem um médio e longo prazo. É algo que está muito enraizado normalmente naquele time. E eu acho que as pessoas nem sempre percebem isso. Que para a gente conseguir fazer uma transição dessa, a própria cultura de startup, que hoje é muito buscada por empresas mais tradicionais, assim, a gente quer se tornar uma startup, agilidade, velocidade. Cara, a empresa nasceu assim, né? O dia zero dela... Isso que eu dou ruim é que você não vai se tornar uma startup, mas você pode achar o seu jeito, com a sua cultura, de se adaptar e ser mais rápido, ser mais ágil e por aí vai. Não, é legal, contando da trajetória dela, que você começou com startup, você estava falando que foi o primeiro estágio, e quando veio a montar a empresa dela, os primeiros trabalhos foram ligados a empresas assim. Exato. E aí depois as grandes empresas começaram a buscar muito a gente, principalmente na pandemia, porque viram uma necessidade latente de ser rápido, porque eu tinha 80 lojas e meu e-commerce era um negocinho ali que eu fazia porque tinha que fazer. E de um dia para o outro, as 80 lojas fecharam. E meu e-commerce era o único canal que eu tinha. Então, as empresas começaram a correr atrás. Vários cases aí então, a nesse gente período. foi muito procurado, principalmente aí. Aí, a partir daí, começou a ficar bem equilibrado. Grandes empresas e startups. Cada um com o seu jeito, cada um querendo um pouquinho do outro, né? Achar esse equilíbrio perfeito. E assim, pensando em insight, até entrando nesse tema de startup, qual que você acha que é o erro mais comum ligado à cultura que você vê em startups que estão nesse momento de buscar crescimento? Bom, quando está buscando, quando está começando, o principal erro que eu vejo é: a gente está crescendo, precisa de gente. Eu não tenho processo para contratar gente, eu nem tenho percepção direito de que é minha cultura. Eu sei no inconsciente coletivo, mas não tem escrito, não tem
fundamentado para todo mundo. E aí vai contratando o primo, o amigo, o avô, o vizinho, vai contratando, vai chamando. Quando para olhar, tem 300 pessoas que um percentual altíssimo não tem fit cultural. Foi rápido, foi fácil? Foi. Porque eu chamei meu amigo, ele veio e contratou. Chamou o outro, né? E aí se perdeu. Quando se perde a cultura é muito triste. Não é que se perde, acaba. Mas acaba indo para um lugar ali que eu tenho um cliente que sempre... Porque eu lembro muito que ele falou isso, assim... eu tô na minha empresa, eu tô andando, eu não conheço as pessoas, isso dói. Porque eu não sei o nome das pessoas, isso é uma dor. É uma dor, faz parte, mas é uma dor de muito fundador de startup, porque ele perde um pouco do controle, né? Quem são essas pessoas? E ele falava, eu não sei se essas pessoas sabem para que eu construí essa empresa, por que ela existe. Então, existia esse sentimento que perdeu a cultura. Tinha gente ali que não tinha fit. Então, você dá um passo atrás, entender. E não só dizendo de colocar na parede, não. Também, porque é importante também isso. Às vezes tem rituais são legais, né? Exato. São importantes. Então, ter na parede, revisitar. A gente faz muita mandala. Missão, visão, valor, propósito. Que status quo você está quebrando, ou quem está quebrando o seu status quo. Qual é o seu... a gente fala no Unique Selling Proposition. O que você tem, que só você tem, uma forma de vender um produto que só você tem, né? Uma cultura que só você tem. Então, é muito importante, de tempos em tempos, aí cada um, né, na sua régua e no seu ritual, retomar isso. E eu via que nas startups que cresciam rápido, resolvia rápido a dor curta de ter gente ali apertando um botão, porque tinha que apertar, e era uma oportunidade real. Mas lá na frente aquilo tinha um preço muito caro. Porque eram pessoas que não tinham os valores da empresa. E numa startup, muitas vezes, não todas as áreas, nem todo mundo, né? Mas muitas vezes se quer uma malemolência, que eu falo muito, sabe? Você não precisa ser tão certinho, tudo direitinho, a qualidade. Não estou dizendo todas, vou até olhar, não é todas as áreas, nem todas as empresas. Não estou dizendo que não tem que ter qualidade, não é isso que eu estou falando. Mas tem hora que você tem que saber lidar com aquela pressão, e às vezes você vai fazer diferente, vai fazer um pouco diferente daquele jeito que está escrito no papel, e vai dar certo, porque você tem que evoluir, testar. E quando tem um perfil, muita gente com segurança alta, que é tudo bonitinho, estruturado, passo a passo, se errou, volta tudo, qualidade, o pelo do ovo, isso pode fazer frear a empresa. E a cultura começa a ser pelo do ovo. Quando você está num momento de scale-up, de trator, tem que ter gente sempre olhando pelo do ovo. Sempre. Mas não pode não, né? Quem sou eu para falar que não pode? Mas se perde muito às vezes, porque fica nesse preciosismo, quando naquele momento não precisa tanto disso. Lá na frente, quando você vai orquestrar esse caos que tá... Escalar, né? Aí ele já é mais importante. Legal. Essa questão do movimento... acho que tem alguém chegando aí, hein? A pizza. Mais alguém pra mesa. É muito interessante, porque justamente olhar uma startup por essa perspectiva, né? Diferentes momentos... É incrível como é que as culturas são diferentes, né? Em diferentes estágios desse crescimento. E o perfil das pessoas que é relevante para estar nessa empresa também é muito diferente com relação a essa questão de foco em mais qualidade, mais foco em fazer. A gente olha muito isso. E até com relação aos perfis comportamentais, que a gente fala tanto, né? Mapeamento de perfil, porque é incrível como que o executor, que normalmente a gente fala que é o perfil que bota a mão na massa, mas não está tão preocupado com o impacto ou da onde veio, mas que faz, é muito importante para tirar do papel, né? Para começar algo, mas depois, para manter, ele não é o melhor perfil. Eu prefiro ter alguém analista, planejador, que vai dar conta de evoluir. E as pessoas, né, em geral, não têm essa leitura. Sim. É muito... Eu falo que é triste, eu acho triste, tá? Eu acho muito triste. Tem muita gente que não acha, porque é coisa de conexão. Muito triste, na minha percepção, o fundador ser mandado embora. E acontece muito. Ele funda aquela ideia, aquilo cresce. Ou ele vende, ou é um fundo, não importa, tem vários caminhos. E depois ele é mandado embora. Mandado embora. Tipo, obrigada, você fundou, parabéns, toma aqui. Né? Tem gente que lida bem. Fala, cara, obrigado, tava doido pra sair, peguei uma grana, vou fundar outra. E tem gente que não lida bem. Mas olha só que loucura, né? Como é importante entender que você é um ótimo fundador e não é um bom CEO. Ah, perfeito, isso. Dói. Já fiz muita mentoria com essa dor. Mas e você não é um super-homem. Não quer dizer que você fundou, que você vai dar conta de todos os estágios. Você foi bem ali. Obrigada, foi importante. Sem você não existiria. Mas tem pessoas melhores e mais adequadas para seguir e fazer a empresa ir para outro lugar.
Mas isso dói muito no ser humano, né? Tem muita mentoria quanto a isso. Mas falando o que você falou, pegando esse ponto que você falou dos perfis, a gente fala muito que tem 4 perfis, assim, só para ilustrar, né? Para resumir. Numa startup, numa ideia, dentro de uma grande empresa, num projeto, começa muito com o líder visionário. Ele tem uma visão, ele tem uma percepção, normalmente é aquela pessoa que trabalha muito com abstrato, ele é bom em eu dar uma ideia, junta com aquilo outro. De manhã eu acordei, sonhei com uma coisa, então ele é muito bom de ideia, ele popula muita ideia, ele tem essa percepção de que se eu pegar aquilo ali e juntar com isso aqui, caramba, vai dar uma coisa muito boa. Então, normalmente, muitas vezes acontece uma startup, uma ideia, um projeto começar com um visionário. Ele é muito importante, porque ele dá o pontapé inicial. Mas, por outro lado, o visionário, ele se alimenta, o que faz ele se sentir bem e falar, nossa, eu arrebentei, é a ideia. Aí começa o reme-reme do dia a dia para implementar a ideia, ele já largou, porque ele já teve umas 15 ideias até lá. Ele já mudou de ideia 200, e aí a equipe fica maluca com o líder visionário. Mas, ao mesmo tempo, admira muito. Nossa, que gênio. Hoje de manhã ele acordou com essa ideia e tal. Ele encanta, ele atrai muito por essas ideias. Então, por que isso é muito legal? Você tem uma pessoa que tem uma ideia e ele tem a percepção que ele não é a melhor pessoa para implementar aquela ideia. Eu tenho que ter alguém no meu time. Exato. Autoconhecimento é tudo. Nem chovendo molhado aqui, né? Provavelmente vocês falam muito sobre isso nos outros encontros, não, mas pode falar de novo, é bom. É bom, sempre bom. Tem gente... É do perfil, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma evolução muito alta. Eu tenho necessidade de aprender, evoluir, sair do lugar. Se eu ficar no mesmo lugar, eu sinto que eu estou emborrecendo, que eu não estou aproveitando a vida. Então, o autoconhecimento foi um caminho para me ajudar a evoluir. Quando eu entendo isso que eu estou falando foi um autoconhecimento. Por que desde o primeiro período de faculdade, quando estava todo mundo na chopada, de novo, gente, não está certo nem está errado. Eu também ia na chopada, mas eu ia menos. Porque eu estava, desde o primeiro período, eu estava no estágio. Porque aquilo me alimentava. Eu queria muito botar a mão na massa, eu queria aprender, eu queria entender, eu queria evoluir. Hoje eu entendo isso, lá atrás eu não entendi, eu ia fazendo, né? Então, esse autoconhecimento me permitiu entender quem está em volta de mim, quem está perto. Então, quando eu tenho uma pessoa que traz a ideia, e eu falo, cara, gostei dessa ideia, essa ideia faz sentido, eu não teria essa ideia, que também dói. O realizador quer tudo, né? Ele quer realizar, quer fazer, não. Eu posso ter ideias, mas não é o meu forte. E tá tudo bem, né? Mas até chegar ali é terapia, né? Então, eu vou ser muito boa, eu sou uma perfil mais de realizadora, que a gente fala que é o faz chover. De pegar, entender, duplar com alguém que teve uma ideia e falar, deixa comigo que agora eu vou arrebentar. E esse perfil, ele atrai muitas pessoas pela energia, pelo poder de realização. As pessoas vêm e falam, nossa, eu quero estar com essa pessoa, porque ela é um trator, vai fazendo, entregando, as coisas saem do papel, né? Tem muito valor isso. A gente vê as startups, quantas vezes a gente vê a pessoa falando, eu tive essa ideia também. E aí, o que você fez? Não, muitas legal, né? Você pensou no Uber. Só que não saiu. Antes do Uber. Parabéns. Muita gente tem vergonha de mostrar. Vergonha não. Fica segurando uma ideia para alguém não roubar. Mas nunca sai do papel. Ideia boa tem um balde, mas ainda tem muito. Ainda tem gente que fala, vou te contar uma ideia, mas vou te contar mais ou menos. Então, o jogo, não que... Né, de novo, um perfil não é melhor do que o outro, nenhum tem mais valor que o outro. Jamais se complementam. Mas nessa ideia de quem sai na frente é quem implementa. Vai rápido, faz mais. Por isso que eu falei da qualidade. Tem que ter cuidado de não ter muita qualidade no início de uma startup, porque você perde o time, alguém vai lá e faz mais ou menos e cresce e sai na sua frente. Então, o realizador, ele é muito bom para realizar, para entregar, para fazer acontecer. Então, ele tem que ter cuidado, porque como o timing para ele é muito importante, ele atropela as pessoas, né? Então, assim, pega uma água para mim. Se você não pegar uma água para mim, eu vou lá e pego. E a pessoa acabou de levantar, ela foi lavar o copo para ficar o melhor copo para você. E aí ela perdeu tempo, lavou o copo, chegou toda feliz com o copo. E eu já bebi a água que eu peguei ali de qualquer jeito, tal. Isso acaba com a equipe. Sim, isso é verdade. E aí tem que ter cuidado, isso está muito ligado à gestão e à cultura. Que a pessoa passa por cima e desmotiva o time e por aí vai. Então, o realizador... vê muitos tratores, assim, né? Muitos líderes dessa forma. Muito. Né? E eu brinco muito, depois a gente vai falar disso, desses líderes 2.0, que é o autoconhecimento na prática, né? Legal. Usar o autoconhecimento para melhorar. Então, tem o realizador e depois tem o perfil do orquestrador do caos, que o realizador ele vai bem no caos. Vamos botar caos, tá? 700 reuniões, aí o produto deu errado, fulano perdeu a missão. Aquele caos do empreendedorismo, ele vai muito bem. Ele se sente bem no caos. Ele está no auge. Ele está no melhor momento dele quando está tudo caindo. Tem um monte de problema para resolver, um monte de coisa para fazer, a agenda lotada. A agenda vazia acaba com
com o realizador. Quando ele tá com a agenda vazia, ele tá com a energia lá embaixo. É muito louco isso, né? Mas Então ele deixa o caos, e ele lida bem com isso. E aí tem que ter um perfil que é o terceiro, que é o orquestrador do caos. Orquestrador do caos. Ele é o maestro. Ele vai organizar essa bagaça que o realizador Teve deixou. uma ideia top, tem alguém que tá querendo fazer tudo. Ele faz, só que caótico, assim, não fecha contrato, paga atrasado, não paga, contrato de boca, ou sabe aquele negócio? Vende depois, arranja o coisa. Sempre dá certo, mas... E aí tem alguém que é um pouco mais estruturado, que fala, peraí, você fechou isso, deixa eu fazer esse contrato aqui. Ele tem o desafio de não deixar o ritmo de crescimento cair, porque se você criar processo com o ritmo caindo, é mais fácil, né? Mas quando você ajuda a manter o crescimento exponencial no paralelo e vai arrumando a casa, é um trabalho muito difícil. Tem que ter muito valor esse perfil. É verdade. Porque normalmente ele é um pouco mais estruturado, ele gosta de previsibilidade, ele é organizado, sabe? Então, ele soma muito a esse perfil, esses dois que eu acabei de falar. Perfeito. Então, ele é muito importante numa equipe. E quando eu tô falando, não é líder hierárquico, às vezes é numa equipe, tem 4 estagiários. Se você conseguir somar os perfis, ou sócios, ou gerentes executivos de conselho, porque cada um vai ter uma visão e cada um vai olhar para uma coisa. Que ele não tem de bom, né? Exatamente. E você acha que é importante ter esse mix de perfis de líder em qualquer equipe? Eu acho. Mas ela falou de 4. Falta o quarto. Vou falar do líder UOL. Eu acho importante. Vou só falar do UOL e eu volto na sua pergunta. E o quarto líder é aquele, a quarta liderança, é aquela que está preocupada com a cereja do bolo. Aquela pessoa que olha um mimo, o cheiro. Sabe quando você recebe uma embalagem de uma loja e tem um cheiro? Nossa, né? Encanta. Você acha que o cara que teve a ideia vai criar o cheiro? Ou o realizador que vai botar que cheiro o quê? Vai rápido. Manda quanto mais pacote por dia, melhor. E aí o orquestrador vai querer dobrar a embalagem. Tem que ter alguém para olhar o cheiro, o mimo, a experiência. Sabe aquela mensagenzinha pequena? É uma soma de pequenininhas coisas que vai dando a percepção da marca. Sabe quando às vezes você entra, vou dar um exemplo do Google, mas pode ser qualquer um, esse é bem antigo. Às vezes dá um erro no browser do Chrome, aí vinha um robozinho falando, eu não lembro agora, mas era um robozinho falando assim, ih, deu ruim, em outras palavras. Normalmente vem aquele erro 404, que você ficava com raiva. Qualquer coisa pequenininha, na hora de erro, você tá com raiva, vem uma brincadeirinha. Ou vem um cheirinho, vem um mimo. Ou detalhe, na hora que tá um caos, exato. Ele é muito importante, esse líder. Ele vai dar aquele refresh que a empresa precisa. Sim. E o pessoal tem que ficar de olho nele, porque às vezes ele quer tanto esse refresh, tanto o mimo, que ele esquece. A gente fala, ele pensa muito na cereja e esquece o bolo. Às vezes não tem nem o bolo ainda, ele já está pensando na cereja. Peraí, ajuda no bolo. A gente não achou a fórmula ainda para crescer. Entendi. E ele está pensando em trocar a cereja por outra cor, mas peraí. Né? Então também tem que ter cuidado. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho muito. Eu acho um privilégio. Sim. Não é necessário. Não, tem muita empresa que não tem os 4 perfis e arrebenta. Mas eu acho que é um privilégio. Às vezes alguns somam, né? Uma coisa com a outra. Porque é possível, não é? Por exemplo, um realizador, ele é possível ele ter um pouco da orquestra também? Todo mundo tem os 4, na verdade, né? Ninguém é um perfil só e acabou. Ele pode desenvolver um pouco isso, percebendo a carência, né? Mas tem aquilo que a gente é o natural, que é o mais natural. Mas mas eu acho que é importante você perceber, olha, eu não sou organizado, mas eu vou tentar minimamente me organizar. Nunca vou ser orquestrador do caos, mas eu posso fazer menos caos para quem está vindo aí organizar. Isso também é o autoconhecimento. Um pouco de empatia, né? Pela pessoa que não lida bem com o caos. Exatamente. Então, acho que é um privilégio. Acho que não é necessário, mas tem 2 coisas. Então, acho que é um privilégio, acho que é ótimo, né? É nice, mas não é must. E não adianta ter se não tem o autoconhecimento e a autopercepção. Ou a percepção do outro. Porque eu posso ser realizador e você é orquestrador do caos, mas se a gente não se conecta e respeita e entende que você é bom nisso... Não, vem aquele chato querer tudo certinho. Não é isso. Eu tenho que falar, cara, graças a Deus ele existe para organizar a bagunça que eu deixo, porque vai fazer a empresa chegar mais longe. Perfeito. E para isso eu tenho que abrir mão de fazer processo, eu tenho que responder. E abrir mão de dizer que sabe fazer tudo, né? Porque normalmente a pessoa quer, né? Quer falar que ela é o melhor. E você percebe que ter esse olhar para a composição de equipe, né? Que acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? Escolher o perfil ideal, pensar nessas lideranças, é um dos principais fatores para você direcionar a cultura para algum caminho, porque
é uma dúvida que eu sempre fico me refletindo, né? A gente trabalha muito com empresas que muitas vezes querem fazer transição de cultura, mudar algum elemento, e legal. Mas como, desde o início da empresa, como que você recomenda que já se estabeleça esse caminho, sabe? Que você consiga já direcionar um pouco como que você espera que essa empresa tenha uma cultura quando ela tiver problemas mais complexos, por exemplo. Sim. A essência, ela normalmente é a mesma, né? E para a cultura no longo prazo, não vou dizer continuar a mesma, né? Porque tudo tem uma mutação, mas para aquela verdade, para aquela raiz continuar, tem que ser verdadeiro e transparente. Não adianta você falar, eu ligo para das pessoas, aí manda embora e não tá nem aí, se tá tudo bem. E manda aquele e-mail, né? Teve um CEO que saiu muito, né? Que ele mandou e-mail para um monte de gente. Tchau, obrigada, seu trabalho. A honestidade foi faz muito muita importante. diferença para poder ter essa longa... Tem que ser verdadeiro. Então, se você escolher o que for, normalmente tem a ver com o fundador, né? O que ele acredita, o que faz sentido. E aquilo vai perpetuando e adaptando, ajustando. Então, quando a gente fala da equipe, não tem a ver a cultura com o perfil que você tem. Não diretamente, né? Porque você pode ter uma cultura que valoriza a cocriação, vou chamar assim, e os perfis cocriarem. O visionário pode cocriar, o realizador pode cocriar. Claro que vai ter uns que vai ter mais dificuldades e uns que vai ter mais aderência, né? Pela natureza, pelo perfil. Mas eu acho que não tá ligado. Se eu gosto de cocriar e a empresa não tem esse valor, eu tenho um perfil que não cabe. Eu acho que está muito mais nos valores de atitude, do que você acredita que a empresa faz o certo, que é o que você quer, do que exatamente no seu perfil, do como você é, no sentido de mentalidade ou de perfil. Deu para entender? Sim, claro. Eu acho que são caminhos possíveis, né? Eu percebo muito que algumas organizações demoram um pouco para olhar para isso. Assim, ainda acha que talvez seja uma coisa de empresa grande, sabe? Pensar em cultura. Como se... A gente ouve esse discurso, né? Tipo, lá eu não tenho cultura. Tem. Você pode nunca ter falado essa palavra dentro da empresa. Não pode não ter escrito valor, missão, mas existe uma cultura. Quer você queira ou tenha influenciado isso ou não, né? Então, acho que existe um papel aí que é muito nesse início. Quando a gente fala de pequeno e médio, isso, pequeno e médio, que é de reconhecer a cultura que existe, aceitar ela, para talvez depois mudar. Porque talvez querer uma mudança de cara, você pode perder com isso também. A gente vê que algumas empresas, quando querem mudar tudo do nada, do dia para a noite, pode ter tanta mudança que acaba perdendo... Muita dor. Qualidade. Muita dor aí, né? Se perdendo. E aí perde pessoas boas, fica um clima de insegurança, porque quer tanto mudar tudo isso que acredita que seria o ideal, em algum momento a pessoa não conseguiu ser intencional nisso, que acaba se perdendo nesse caminho, né? Acho que é importante, por isso que eu falo, né? A gente fala muitas vezes assim, o back to the basic. Voltar à base, voltar quem você é. Quando às vezes você se perde, acontece, a empresa cresce. Por isso que eu falei, o exemplo que eu dei, que entraram 200, 300 pessoas, chamou a prima da avó, passou na rua, vem cá aqui trabalhar porque eu tô precisando de gente. E aí quando me perdi. Eu tenho que voltar para a base, voltar para o início, falar, por que eu criei isso? Qual é o valor? O que eu valorizo? O que eu não admito nessa empresa? Normalmente os funcionários não sabem. Até para denunciar, até para poder se defender, não consegue ver. Então, eu concordo, sempre tem cultura em qualquer lugar. Só que às vezes não se preocupa em colocar no papel, em oficializar. Mas eu acho que isso está melhorando. A mentalidade nos últimos anos está se preocupando mais em colocar quando as pessoas entram, tem uma recepção melhor, explica né? Eu acho que tem também um papel do líder aí, né, que pode ser um bom caminho, no sentido de a empresa começa a crescer e se você, que é o idealizador, o dono, o diretor, mantém essa cultura viva com essa liderança, com as lideranças, isso vem acontecendo, isso fica mais fácil. O que acontece muitas vezes é que até esse também está sendo contratado. Porque a liderança é um reflexo direto da cultura. Reflexo, né? As lideranças. A gente tem uma formação Lidera Conexão, que a gente estava conduzindo essa semana, e lá a gente fala muito disso, né? Qualquer ação que o líder faz dentro da empresa, ele está representando a empresa. Ponto. Então, assim, a fala, o como fala, o que não fala, quem contrata, quem demite, como é o feedback, tudo isso é cultura. E o líder está fazendo isso o tempo todo. Então, assim, ele e às vezes, muitas vezes, com o crescimento, tendo mais autonomia. Né? E aí é isso, e entendeu? Tem uma coisa que, não defendendo o líder, né, mas só uma liderança, mas que muitos são jogados no Rio. Boa. Vai lá e faz. Do Nunca nada. explicaram.
você é muito bom, mas é muito bom coordenador, analista, agora virou gerente. E aí o cara fica apavorado. Apavorado. A mulher fala assim, meu Deus, o que eu faço agora? Então, na mentoria, eu pego muito... Normalmente eu trabalho muito mais com gerência e gerência pra cima, mas mais diretoria. Tá. Né? Mulheres, homens, diretores. E eles falam... Os mais velhos, principalmente, né? Eu trabalhei a vida inteira para chegar aqui. Agora que eu cheguei, não tem hierarquia mais, é ágil. Eu dediquei 20 anos, 30 anos da minha vida nessa empresa. Agora que eu cheguei, eu tenho que ouvir todo mundo. Para ter minha vaga de garagem, para ter minha sala privativa. Exato. Agora é tudo junto. Agora não tem mais baia. Agora não tem mais carro. Agora vem de metrô, que é cool, né? Então... É entender que a forma de você ser admirado, de crescer, de gerir é outra. Então, essa é uma dor que tem muito na diretoria, nos executivos que estão há mais tempo aí no mercado. Então, como é que eu me adequo? E muitos, não vou falar todos, mas muitos querem. Porque eu não sei, eu aprendi dessa forma, né? Eu fui nascido e criado comando e controle. Agora eu tenho que ouvir, eu tenho que co-criar, eu não posso falar uma coisa, tem palavras que eu não posso usar. Eu não sei, eu sei. Como lidar com essa geração, né? Que também tem uma... Me perdi. É verdade. A própria questão de gerações, eu acho que é uma grande questão hoje. Todas elas juntas, né? Não uma específica, mas esse conjunto convivendo e se liderando. Exato. E sendo liderado dentro da mesma empresa. Exato. Tem a geração Z que já é líder, tem a geração X sendo líder, tem o baby boomer entrando na empresa, assim, é todo mundo. É todo mundo. Né? A terceira idade que está voltando ao mercado. Verdade. Né? Então, assim, às vezes está sendo liderado por uma geração Y. Verdade. Eu amo aquele filme, não sei se vocês lembram, O Estagiário, né? Quando você falou do final ali, eu lembrei muito dela indo na loja para ver como que embalava o produto dela, porque já não estava mais do mesmo jeito. Sim, e ela foi ensinar. E a forma como ele, né, que é uma pessoa mais velha, entra na empresa e transforma, né? Então é muito do que a gente vive, né, hoje. Acontece isso pra caramba. Total. Mas é tudo uma questão de autoconhecimento. A gente volta a falar aqui, gente, não tem jeito, né? E o quanto as pessoas não param pra isso, né? Eu acho que tem um grupo que não percebe, não sabe que existe isso, de certa forma, porque tem, obviamente, coisas mais práticas e fáceis, até baratas na internet, você pode ler, mas para você fazer um autoconhecimento, sei lá, independente de cada um, coach, ou mentoria, ou cursos, não importa, às vezes não é barato também. É verdade. Né? Então, lógico que tem formatos que você pode procurar, mas eu vejo que falta até conhecimento de que eu posso, isso aqui serve para mim. E quando encosta, terapia, não importa, quando encosta, fala, meu Deus, eu descobri um caminho que, meu Deus, eu não sabia que existia isso. E aí, depende do seu perfil, aquilo vira uma grande avenida de crescimento. Mas tem outros que não querem. Nasci assim, vou ficar assim. Não preciso, ou já está mais velho e falar, eu vou me aposentar em 3 anos, eu não vou perder, vai ser assim nos próximos 3 anos. Então, depende muito. E a cultura está ligada a isso. Como é que a empresa permite que, né? Como é que ela dá suporte para quem está, para quem não está, para quem tem que melhorar, para quem eu acredito, mas tem que se atualizar. E a área, normalmente, de gente de gestão aí agora de grandes empresas, né, menos startup, está muito antenada a isso. Então, eu tenho líderes bons, mas que estão recebendo reclamação ou com uma mentalidade muito antiga. Com a mentalidade que eu sempre soube fazer assim. Eu fui valorizada assim. Para que eu tenho que mudar? Já tem um inconsciente aí, né? Para que eu tenho que mudar? E aí começar a entender e desmontar. A gente tem algumas empresas assim que a gente atende também com esses desafios. Né? De essa mentalidade mais engessada, mais antiga, e às vezes numa liderança. E com todo o resto aí acontecendo, né? Então, realmente é desafiador. Até o que eu ia te perguntar, é justamente como lidar com essa resistência interna, assim, quando ela acontece ou em algum momento de transição, ou em algum momento de reforçar, porque eu acho que tem essa questão talvez de um outro modelo mental, mas eu percebo que em algumas empresas acontece uma resistência com o tema, como se fosse baboseira do RH, sabe? Lá vem a galera da dinâmica Lucas. Falar de cultura. Vai abraçar, exatamente. Assim, como lidar com esse grupinho da... Tem muito. Eu acho que tem várias respostas para te dar aqui. Uma delas é que às vezes é na dor e às vezes é no amor. Então, às vezes é no amor de explicar, entender que trocar, se relacionar,
perceber o outro, empatia, faz você ser uma liderança melhor e quanto que é importante olhar para o outro ser humano, enfim, trazer um pouco desse lado mais abraçador de árvore, que a gente está chamando. E o outro, cara, se essa equipe não bater meta, você não ganha um bônus. Se você não se preocupar de liberar sexta-feira para o pessoal trabalhar em home office da praia, seja onde for, a galera vai sair e você não ganha um bônus. E você vai ser mal avaliado. Então tem formas de entregar isso. Então tem perfil que vai na dor, tem perfil que vai no amor. Mas eu sou muito positiva. Assim, eu acredito, sempre estou achando que as coisas estão melhorando. Então eu vejo uma preocupação maior, até porque os mais novos também estão, né, pegando os cargos de liderança e mudando. Mas se a cultura, se quem manda, se a cultura, se o histórico não valoriza, vai ser visto assim. Vamos lá para o RH, para um hotel, ficar lá, e aí depois segunda-feira eu estou cheio de e-mail para resolver, porque a gente ficou lá 2 dias. Perdendo o trabalho, perdendo tempo. Perdendo tempo, Não tô trabalhando. Não tô trabalhando, Aí se não tá fazendo reunião, não tá trabalhando. Olha só como é que a gente linka as coisas. Eu falo isso, eu tenho algumas pessoas que eu cuido assim também, com esse trabalho mais individual. E aí, às vezes, a gente vai fazer a roda da liderança e a pessoa vê que, por exemplo, na parte de desenvolvimento de pessoas, ela não está... O que ela está fazendo? Não, mas eu ensino. Não, mas você para o seu time uma vez por mês, você faz alguma ação com ele. Não. Então, tem um gap aqui. Mas aí como é que eu vou parar se eu tenho meu trabalho? Isso vai ser firula. Como é que a empresa vai ver isso? Tem que acontecer. Esse é o trabalho do gestor. Esse é o trabalho do gestor, né? Mas aí também vem a cultura da empresa que não ajuda nisso, né? Vambora, passa por cima, não presta atenção. E aí burnout está aí para, infelizmente, absurdamente. É a falta de cuidado, de olhar no outro. Eu vejo muito... E aí, pegando o gancho que você falou antes, né, de ser o perfil, de mudar o perfil, eu vejo muito que quem não tem o perfil, que se preocupa com o outro, que tem esse olhar genuíno, que é aquela pessoa que olha em torno, ela percebe quando a pessoa não está bem. Normalmente é aquela pessoa que as pessoas procuram para chorar pitanga de alguma coisa, né, aquele perfil ali que abraça as pessoas, né, que interage muito bem. Quem não tem, e está tudo bem não ter, acho que tem que ter esse entendimento de como é importante. Você ganha o jogo trazendo o time para você. É isso. Então você lembra, aquela pessoa está sempre alegre e feliz. Pô, hoje ela nem deu bom dia. Para um minuto, você tem 80 reuniões, mas dá seu jeito, dá seus pulos, a gente cancela alguma, chama ela, tem alguma coisa acontecendo. Percebe que o outro estava bem com aquele, almoçava sempre e não está. Então, levantar a cabeça e entender o que está acontecendo, eu falo muito isso em mentoria. Que a maioria, né? Tem gente que já nasce nato nisso, eu acho muito legal, eu admiro muito. Que sabe jogar o jogo. Primeira percepção, assim, primeira grande insight que, em geral, as pessoas têm na mentoria é: eu estou jogando o jogo e nem sabia. Você é uma peça do jogo e nem se dá. Tá 10 anos aqui e nem se ligou que você é uma peça do jogo. E o jogo não é político negativo, não é politicagem negativa, porque a gente liga política com o lado, né, a palavra negativa. Não estou dizendo para você derrubar alguém, falar mal do outro. Não, é você entender. Primeira coisa, está acontecendo um jogo. É uma reunião que vai acontecer, já está tudo decidido. E você está lá, 80 slides para apresentar um negócio, já está tudo decidido. De alguma forma, inconsciente ou consciente, combinado ou não combinado, já está tudo decidido. Então, você tem que saber entrar na reunião e articular antes. Mas, de novo, não é o articular político negativo, vou pagar um almoço. Nada disso. Traz a pessoa. Olha só, tem um projeto aqui que eu vou levar na reunião de conselho. Queria sua opinião. Isso aí. Muda alguma coisa se você achar que faz sentido. O que você acha que na hora de você apresentar, aquela pessoa está com você ou não está? É outra coisa. Ela participou. Ela se sente reconhecida e fazendo parte do projeto. Então, né, não vou me estender aqui, porque isso é sessões e sessões de mentoria. Mas entender que você está participando de um jogo. E que quando você entende o jogo e faz aquilo que aquilo seja bom para a empresa e para você, no sentido de eu tenho que ter o time comigo para conseguir entregar meus objetivos. Então, levanta a cabeça e para de ficar em reunião o dia inteiro. Eu sei que muitas vezes o que eu estou falando aqui vai parecer utopia. Mas a agenda não é minha, é um monte de reunião que me colocam. Vai ter que achar um jeito.
Né? Depende da hierarquia, depende da cultura. Mas ou de mandar alguém naquela reunião, ou de pegar um resumo com outra pessoa, ou de falar um não, eu não vou nessa reunião, porque eu abri mão disso para aquilo e fazer um combinado. Marcar reuniões com o seu time direto, marcar reuniões com você. Almoçar, gente. Às vezes é só almoçar. Bloqueia aquele horário, né? Esse momento é uma reunião que eu vou levantar e vou dar uma andada na empresa. Eu fazia isso. Eu trabalhava numa empresa que era um prédio. Não era horizontal. Eu acho muito legal quando é horizontal. É perfeito. Você vai no banheiro, você resolve 8 coisas. Já combina um almoço com alguém, já ri de alguma coisa. Então, pra relação, né? Nem sempre pode, não é possível. E nessa empresa que eu trabalhei, eram andares. Então, era um marketing, um andar comercial, um outro, financeiro, não era bem setorizado. E eu botava na minha agenda bloqueada umas 2 vezes por semana e eu levantava. Eu ia para qualquer andar. Ia pro 8. Aí passava lá e sempre tinha uma coisa para falar, porque você tem um monte de coisa para resolver. RH, não sei o quê. Aí depois eu ia lá no financeiro. Aí aquela nota já pagou. Aquilo ia criando uma percepção do que estava acontecendo na empresa, do mood, dos problemas, de o que estava acontecendo. Sim. Às vezes a gente marca diagnóstico, né, organizacional, no início do projeto. E aí a pessoa está com muita pressa, né, Lucas? Então, vamos fazer logo em uma semana. 2 dias, você fica o dia inteiro, você bota logo uns 4 consultores. Eu falo, não. Sabe por quê? Eu preciso viver um pouco a sua empresa. Eu preciso ir lá 1 dia, 2 dias, tomar café, olhar as pessoas. E aí eu vou perceber um monte de coisa que é o que você está falando, que não é um dia e uma vez. Né? E às vezes no primeiro dia as pessoas vão estar mais... né? Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei, quando ia a diretora lá, todo mundo arrumava a sala. Olha que cultura. Olha que cultura. Entendeu? E a pessoa ficava, gente, que isso? Aí, é isso. Então a gente tem que, né, um pouco mais ir aprendendo a perceber. Eu ouço isso e tô aqui pensando, tá aí o desafio do digital, né? Do trabalho remoto. Eita, isso. Porque esse é um assunto... Como fazer isso, né? Como trabalhar essa cultura, como ter essa noção do que está acontecendo, quando tá cada um na sua casa com a câmera desligada. Muitas reuniões. Na sua reunião, na sua própria agenda. É um desafio muito grande. Enorme, né? Enorme. E acho que hoje, enfim, nem vou entrar muito nesse mérito, porque é um assunto só para um podcast. Mas o que eu sempre respondo quando me perguntam isso é que cada um tem que achar o seu equilíbrio. Eu acho que não tem fórmula. Tem muito cliente meu que quase que nunca saiu, foi quase que dentro do possível, o tempo inteiro foi físico. Tem cliente meu que nunca voltou, contratou gente de fora. Então, tem cliente meu que fez uma regra que 5% de todo mundo, conforme as regras que eles criaram, não precisa vir nunca, porque ou é desenvolvedor, ou mora no Canadá e tal, onde fizeram essa regra. Eu acho que tem que achar o seu equilíbrio. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, eu não vou responder o que funciona, né? Só se me aprofundar um pouco mais. Mas achar o equilíbrio e vai ter gente que vai ficar no caminho. Eu não quero. Tem que vir 2 dias. Eu não quero. Né? Se for possível, sim, mas tô dando só um exemplo que eu tenho visto mais os 2 dias mesmo. Porque é sentir, é trocar, é esbarrar, é ir no almoço, é no café. A soma disso tudo é importante. A liberdade de estar em casa também para muitos, né? Tem gente que não tem nem essa possibilidade, nem que quisesse, né? A gente está falando da bolha aqui. Mas é achar o equilíbrio que funciona. Mas para quem está 1 ou 2 dias, não importa, ou até online, é entender isso, a mentoria que eu falo. Entende que é um jogo e começa a jogar esse jogo. Quanto que é importante levantar a cabeça e ler leitura de ambiente. Não é fácil. Tem gente que tem isso nato. Admiro. O realizador não tem, por exemplo. O realizador, como ele é muito objetivo, ele tem que fazer 10 coisas, ele vai lá e fica lá, só fazendo as 10 coisas. Acabou, ele levanta e vai embora. Quase que não fala nem tchau. Vou perder meu tempo falando tchau. Eu, hein? Não tá escrito que eu tenho que dar tchau aqui, vou perder meu tempo. Não tá na minha lista de tarefas, né? Não sou paga pra ser simpática. Então, aqui, logicamente, estereotipando, ele tem um olhar muito de baixar a cabeça e entregar. Tá. E ele arrebenta, ele é bem visto, ele é elogiado, você arrebenta. Só que quando você é analista, coordenador, você dá conta, muitas vezes, de você fazer as suas tarefas. Você não precisa de ninguém. É isso aí. Mas quando envolve outros... Quando você está na diretoria, não é você que vai fazer aqueles 800 coisas. Você que vai fazer o seu time fazer. É isso. E se você não levanta a cabeça e tem conexão, troca com aquele time que está jogando por você e fica ali... Não consegue. E aí começa a doer, porque aí começa a não crescer como cresceu até agora. Pô, mas eu sempre cresci assim, eu fazia assim, dava certo. Agora não dá mais, porque as pessoas estão te admirando e o gestor
ter essa cobrança, e cobrança no sentido positivo da palavra, de perceber o outro, de gerir. Né? E aí, fazendo um link com a cultura, tem cultura que não está nem aí para isso. Tem cultura que dá chance e dá ferramentas para o gestor conseguir entregar. Apoia, é verdade. E até essa questão do conhecimento, né? Conhecer o seu time, efetivamente. Tem muito gestor que não conhece o time. Não sabe, assim, nada. Interesses, objetivos, sonhos, como gosta de trabalhar, como gosta de conversar. Se a pessoa tem filho, não tem. Enfim, é impressionante. Ou só quer saber pra punir, né? Isso. Também tem isso. Deixa eu saber o que ele quer, porque aí quando eu quiser usar esse sonho aqui, né? Infelizmente. Estamos chegando ao fim do nosso papo. Lucas, não é possível. Vamos fazer uma dobradinha hoje? É tão gostoso, gente. Passa rápido, né? Foi bom, né? Queria agradecer muito, Priscila, a presença. Pra gente sempre é uma aula estar aqui. A gente brinca que não é só pra quem tá em casa, é pra quem tá aqui também. A gente tá aqui anotando, aprendendo, conectando com coisas que a gente vive. Então, de verdade, muito obrigado. E aí eu quero deixar o espaço aqui tanto pra você trazer uma fala final, como pra deixar suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, pra continuar te acompanhando. Bom, queria agradecer, foi ótimo, passou muito rápido. Pra onde que eu tenho que olhar, produção? Do meio ali, ó. Produção, pra esse aqui. Foi ótimo, também gosto muito de falar, de trocar, eu aprendo muito também. Vocês também trabalham com coisas, tem coisas em comum aqui que a gente trabalha. Então eu queria muito agradecer. Orgânica, vocês podem seguir, é Orgânica Exponencial, ou o meu Instagram é Pri_Orgânica. Ih, agora... Deu branco. Pri, _ Instagram é droga também, né? Orgânica Digital. Pri, Orgânica Digital. E tem muito conteúdo, trocas. Mandem mensagens lá, se quiserem falar sobre isso. E o recado final, eu acho que está muito ligado ao que a gente começou, falando como é importante esse autoconhecimento, como é importante você entender o que você quer. Porque não tem certo, não tem errado. Você quer trabalhar numa grande empresa, numa startup, eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar meio período, eu quero entender essa relação do que o trabalho funciona para você, o que ele representa, e você criar uma meta e correr atrás, porque ninguém vai fazer por você. Então, acho que é muito importante ter essa autopercepção do que você é bom. Muitas vezes na mentoria fala, o que eu sou boa? Né? Eu não sei. Pergunta para as pessoas, observa, pergunta para quem te conhece, o que você é bom. Então, corre atrás. Acho que é muito importante se autoconhecer e sem medo, com muita coragem, porque as coisas de alguma forma vão dar certo. Show, né? Márcia, onde o pessoal pode te encontrar também? Eu tô na conexão direto, né, gente? Mas tem lá, só entrar no @Conexão Talento. Isso aí. Agradeço a presença de todos. Quem tiver dúvida, comentários, sugestões, críticas, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar acompanhando. Para quem está no Spotify, lembre que lá no YouTube a gente também está lá com vídeo completo, para vocês conhecerem um pouco aqui. Também desse ambiente da Masterpiece, né, Márcia? Que eu adoro agradecer. Nossa mestre cervejeira mulher, Ingrid, maravilhosa, que faz essa cerveja. Hoje a gente está experimentando uma de Halloween, cara. Olha que legal. Uma delícia. Obrigada, Masterpiece. Mais uma vez agradecemos quem está aí participando desse podcast com a gente e até o próximo episódio no mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.